Olá, amigos. É com imenso prazer que nós damos o pontapé inicial no nosso podcast Ponto de Vista, que visa oportunizar as nossas personalidades políticas, os nossos artistas, pessoas influentes na sociedade, a estar compartilhando com todos nós o seu ponto de vista em relevância a alguns temas que são importantes para a nossa sociedade. E hoje é com um político muito influente de Minas Gerais, um político conceituado. Falando rapidamente da trajetória dele, ele foi vereador em 1993 pela primeira vez em Divinópolis, em 97 se elegeu prefeito, em 2001 se elegeu a deputado estadual, teve 2 mandatos consecutivos até 2010, em 2011 ele se elegeu deputado federal e está agora na sua 4ª reeleição. Eu estou falando do deputado federal Domingos Sávio. Deputado, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu errei alguma coisa aí? Faltou alguma coisa? Olha, muito obrigado, primeiro pelo convite, por estar aqui com você. É um prazer estar falando com tanta gente através dessa oportunidade que você nos dá. Você resumiu aí um pouco da nossa trajetória política. Eu costumo dizer que não importa aonde você chega, não se esqueça nunca de onde você partiu. Então eu sempre costumo me apresentar como aquele moço que saiu lá do interior de São Tiago, uma pequena cidade, né? Me formei médico veterinário em BH, vim para Divinópolis, onde eu tive o privilégio de casar com uma divinopolitana, me tornei também cidadão dessa terra e hoje tenho muita honra de representar não só Divinópolis, São Tiago, onde eu nasci, mas Minas Gerais e o Brasil na Câmara Federal. É de uma responsabilidade enorme, mas é um espaço, é uma vida pública que tem que estar aberta. Então, oportunidades como essa é muito bom para a gente responder perguntas, para as pessoas nos conhecerem melhor, saber como é que a gente pensa, como é que a gente age, porque, afinal de contas, eu não tenho dúvida que é meu dever ter uma vida bem transparente, bem clara, bem objetiva, para que as pessoas possam confiar no seu representante. Com certeza. E para começarmos aqui o nosso bate-papo, nós tivemos agora, terminou o pleito eleitoral, tem 2 meses, e nós tivemos uma eleição muito conturbada, um país dividido, um país rachado, e que ficaram 2 Brasis, né, digamos assim. É verdade. E isso não foi benéfico para nós, porque de certa maneira, eu entendo assim, poderia ter sido ameno, poderia ter sido uma coisa mais plausível de acertos, de condutas mais homogêneas e mais claras para a população. Eu penso assim. No seu ponto de vista, como que você viu esse embate? Olha, Júlio, o embate, a disputa, é o que há de mais saudável na democracia. De fato, o que não foi saudável foi a radicalização que em alguns casos levou, inclusive, a muito sofrimento, até sofrimentos familiares, amigos perdendo amizade, parentes tendo dificuldade de convivência. Mas isso reflete também um processo de evolução da nossa democracia. Antes, nós vivíamos uma democracia em que as pessoas pensavam na eleição, às vezes na hora de votar. Às vezes algum pegava um papel lá na rua para decidir o seu voto. Eu estou vendo um lado positivo nisso. As pessoas estão compreendendo que da decisão delas vai depender o que vai acontecer no futuro do nosso país. Um outro aspecto que ficou muito marcante nessa eleição é a divisão entre esquerda e direita. Antes havia uma parcela grande da sociedade que defendia valores como os que eu defendo, do direito de propriedade, da valorização da família, do respeito a uma carreira, um trabalho, uma luta de uma pessoa para ela poder adquirir o seu patrimônio, o seu sustento, o respeito ao empreendedorismo, a alguém montar um negócio, que seja pequeno, que seja um carrinho de pipoca, até poder se transformar no futuro num grande empreendedor, num grande empregador. Sempre houve muita gente que defendia isso, mas tinha um certo pudor de ser chamado de direita. Na medida que a esquerda quis voltar ao poder e a esquerda acabou ganhando a eleição, né? Se foi uma eleição justa ou não, ao longo de muito tempo vai se discutir isso, mas o certo
é que a direita e as pessoas que queriam preservar esses valores, ao invés de ficar com aquele constrangimento de dizer que era de direita, se uniram em torno de uma ação para se protegerem daquilo que elas sentiram que poderia ser ameaça aos seus valores. Né? Por exemplo, o direito de propriedade, que eu acho que é algo que não só está sagrado na nossa Constituição, como é uma coisa elementar para uma sociedade viver em paz, para que um respeite o que é do outro. Já aqueles que defendem o comunismo, ou que defendem o comunismo com um charmezinho de socialismo, eles acham que não, olha, se alguém não tem uma casa, pode invadir uma determinada propriedade. Se alguém não tem um terreno para ocupar, pode invadir uma propriedade rural. Eu não concordo com isso. Você está lá desocupado, se não é produtivo, né? Afinal de contas, se você passar a ter isso como regra, que motivo o ser humano vai ter para lutar pelo seu desenvolvimento? Se ele tiver como regra o fato de que basta ele ir lá e tomar, pegar para si e não conquistar com o seu trabalho, com a sua determinação, transferir para o seu filho, para a sua família, de uma maneira legal, não é? Portanto, esses são valores que precisam ser protegidos. E essa eleição ela se caracterizou por esta disputa ideológica, que, no meu entendimento, sim, como você mencionou, se radicalizou demais. Passou, inclusive, a ter muito fake news de um lado e do outro, muita mentira de um lado e do outro, muita provocação de um lado e do outro, e acabou também colocando em dúvida, né, a credibilidade do sistema eleitoral. No meu entendimento, na minha opinião, e aí eu te digo a minha opinião como homem público, como representante eleito pelo povo, faltou a Justiça Eleitoral Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, mais isenção e mais transparência. Isso acabou criando também um ambiente de desconfiança por parte dos eleitores. Eu que votei a favor de que o voto eletrônico continuasse, mas com voto impresso, porque quando fala-se em voto impresso, alguns até eu diria de má fé, ficam falando assim, mas você quer que volta aquela cédulazinha que cada um vai lá tendo que escrever o número do candidato? Não, não é nada disso. A tecnologia hoje permite perfeitamente que você tenha o mesmo voto eletrônico, com a mesma agilidade, e apenas ao apertar mais uma tecla, você possa ter ali gravado, né, aquela impressão que o eleitor possa visualizar sem colocar a mão, né, através de um visor transparente, é claro, e aquilo vai sendo bobinado e você possa ter uma alternativa de fazer uma auditoria eficiente na dúvida ou na suspeição de que determinada zona eleitoral, determinada urna teve fraude. Eu votei a favor, infelizmente perdemos na votação e a Justiça Eleitoral brasileira insiste em não ter um voto impresso que possa dirimir dúvidas. Eu acho que para o futuro, uma das missões nossas no Congresso Nacional é aperfeiçoar um pouco mais o nosso processo, que é bom, mas que deixa margens de dúvida em algum caso. A gente viu aí centenas de postagens na rede social, depois situações de diversas e diversas sessões, onde um candidato teve 100% dos votos, o outro candidato 0% dos votos, algo que realmente levantou suspeitas. No mínimo suspeito. E não teve como conferir. Então isso cria um mal-estar. Mas eu sinto que o nosso sistema eleitoral e a nossa organização democrática precisa ser preservado. A democracia precisa ser respeitada. E nós precisamos de melhorar a estrutura da justiça no Brasil, que no meu entendimento tem muitas das vezes feito ativismo político, né? Não só o Tribunal Superior Eleitoral, como o Supremo Tribunal Federal tem agido muitas das vezes desrespeitando a Constituição. Aí ficam num determinado momento aqueles que estão se sentindo vitoriosos, ganharam a eleição, dizendo que nada, não, tá tudo maravilhoso. Olha, isso é muito sério, porque hoje, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Hoje, reclama um lado. Amanhã, se nós não botarmos um limite nos abusos que têm sido cometidos pela justiça no Brasil, será o outro lado que estará reclamando. Na verdade, a justiça não tem que ter lado, ela tem que ter isenção. E, infelizmente, o sentimento que prevalece hoje em grande parte da população brasileira
é que a nossa justiça nas cortes supremas, não a justiça aqui na primeira instância, na segunda instância, onde há um acompanhamento mais de perto da população, onde eu tenho que louvar que temos profissionais de altíssimo nível, tanto no judiciário como no Ministério Público. Mas, infelizmente, quando começa a ter decisão monocrática e alguém começa a se colocar quase como um soberano da nação, e vamos dar nome aos bois, o senhor Alexandre de Moraes, tomando decisão monocrática quase que todo dia, manda prender, né, sem um processo legal ser devidamente respeitado, isso precisa ter um ponto final, porque senão isso sim pode comprometer a democracia. Ou seja, quem mais deveria estar preservando a democracia, na minha opinião, nesse momento, alguns membros do Supremo estão colocando em risco a democracia no Brasil. Muito se falou durante o processo e até durante toda essa caminhada do presidente Bolsonaro no seu mandato, de que ele apoiava atos antidemocráticos, de que ele é fascista, de que uma série de adjetivos que usaram em relação a ele, direcionada a ele nesse mandato. E até muita gente conversa, e eu percebo que muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, no entendimento. Porque alguns falam assim, mas ele é fascista, e para quem leu, estudou e vê, por exemplo, um fascista foi Mussolini, foi Stalin, foi Franco, sem dúvida. Foi Salazar. Não tem nada a ver. No entendimento da maioria, pelo menos da metade das pessoas que não pensam assim, eu não estou nem falando de um lado nem de outro. Eu estou colocando os históricos fascistas do século XIX, século XX. Eles realmente eram. Eu não vi, assim, por exemplo, no meu entendimento, um ato fascista de mandar fechar uma rede de televisão, de mandar prender um adversário político. Pelo contrário. Então, isso já é uma prova de que houve um exagero em relação a essa adjetivação. Olha, houve exagero dos dois lados, mas o que faltou foi equilíbrio e isenção da justiça eleitoral. Por exemplo, para ser bem claro, bem objetivo, a justiça eleitoral proibiu, chegou a censurar canais de televisão e de rádio, dizendo que era proibido, de antemão, falar em ex-presidiário, tocar em determinados assuntos, adjetivar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Com relação a ele, houve decisões mandando até prender pessoas. Agora, o Bolsonaro sendo chamado de genocida, de fascista, de forma a mais escancarada possível, não houve uma atitude sequer contra aqueles que o adjetivaram dessa forma, no meu entendimento, criminosa. Porque você chamar alguém de genocida sem nenhuma prova só porque você tem a opinião de que discorda dele, né, é algo muito grave. Agora, eu entendo que o que foi errado não foi a Justiça Eleitoral ou o Supremo não ir mandar prender os petistas ou os lulistas que chamaram o Bolsonaro de fascista ou de genocida. Eu entendo que num processo eleitoral a liberdade de expressão, de falar, não pode ser entendida como ato criminoso. É a opinião que está sendo expressada. O que foi errado foi mandar prender e mandar censurar aqueles que criticavam o lado da esquerda. Então, essa falta de isenção da justiça é algo que precisa de ser aprimorado no Brasil. Da justiça, volto a lembrar, nas suas cortes superiores e por parte de alguns, né, elementos da justiça que têm se colocado acima do bem e do mal e acima da Constituição. Agora, de fato, eu acompanhei o governo do presidente Bolsonaro e posso dar aqui, né, não só a minha opinião, mas o testemunho. Não houve uma única atitude do presidente Bolsonaro, uma única atitude. Porque o grande problema é as pessoas terem opinião. Eu não gostei do jeito que ele falou isso, eu não gostei do jeito que ele falou aquilo, eu não gostei da risadinha que deu ou da brincadeira que fez. Isso é opinião, meu Deus, não é? Agora, me fale de um decreto, me fale de uma atitude, me fale de uma ordem que ele mandou ser executada e que tenha cerceado a liberdade das pessoas, que tenha alguma semelhança com fascismo ou com autoritarismo.
Absolutamente nenhuma. Pregaram o tempo todo que o presidente Bolsonaro iria dar um golpe. E, inclusive, fizeram com que milhares e milhares de eleitores deixassem de votar nele, pensando, olha, se votar nele, ele vai se eternizar no poder porque ele quer dar um golpe. Ora, como ele iria dar um golpe se ele estava ali exercendo o mandato de presidente, dar um golpe em si mesmo, não é? Romper com todas as instituições? Ele não teria o respaldo nem das Forças Armadas, nem do Congresso Nacional e nem de boa parte da população. Por isso, no meu entendimento, ele acabou sendo vítima de um discurso agressivo da oposição, né, que pintou para a população brasileira um retrato, uma caricatura do Bolsonaro, né, que tem erros, que tem problemas, que tem defeitos, mas que seguramente não é um ladrão, seguramente não é uma pessoa que desrespeita os princípios essenciais da família, do direito de propriedade, das liberdades individuais, e que procurou fazer um bom governo para o Brasil. Cometeu erros? Cometeu erros. Eu costumo dizer que o Bolsonaro e aqueles que o apoiaram perderam para si mesmo. Eu, que já ganhei 8 eleições seguidas, eu sempre digo, eu não ganho eleição na campanha. Eu só acredito que pelo menos a eleição justa de ser ganha é aquela eleição, para quem já tem um mandato, você ganha eleição no mandato. No dia a dia. Mostrando que você merece ser reeleito, que você está preparado para ser reeleito. E aí tem detalhes. O presidente Bolsonaro mostrou isso numa série de atitudes, entregou o Brasil com uma dívida menor do que ele encontrou, entregou o Brasil com um desemprego menor do que ele encontrou, com uma inflação menor do que ele encontrou. Ele melhorou a economia brasileira. Isso repercute na vida de todos os brasileiros. Ele teve, portanto, um governo sério, não teve um caso de corrupção. Teve denúncias assim, lá no Ministério da Educação teve uns pastores que tentaram fazer alguma coisa. Lá no Ministério da Saúde tentaram comprar uma vacina. E quando tentaram, foram demitidos e não houve nem um caso único de falar assim, teve um ato de corrupção. E aí, de repente, você tira esse governo e coloca um governo que cometeu o maior escândalo de corrupção da história, não é do Brasil, não, é do planeta. É a maior história de corrupção do planeta. Mas por quê? Porque se pintou a ideia de que o presidente Bolsonaro era quase que um monstro, ditador. Infelizmente, ele teve algumas atitudes, alguma forma de conduzir, falta de habilidade no trato com as pessoas, com a palavra, nas expressões que usou, em momentos difíceis e delicados como o da pandemia. E isso, infelizmente, facilitou para a oposição construir uma imagem de uma pessoa que eu convivi com ele, inclusive muito tempo antes dele se tornar presidente, uma pessoa bondosa, uma pessoa muito bem-humorada, uma pessoa generosa e uma pessoa extremamente patriota, dedicada ao Brasil. No Congresso foi vários mandatos, né? Vários mandatos, jogamos futebol junto, brincamos junto, trabalhamos sério juntos, combatemos o PT junto, que eu era líder da oposição. 12 anos atrás? Ou foi uma coisa... Ele sempre foi um patriota muito sonhador. Então, o Bolsonaro foi um grande líder que ele percebeu antes de outros que o Brasil estava com uma esquerda bem organizada que se polarizava em torno do PT. O PT sempre foi o cerne da esquerda no Brasil e tem seus méritos enquanto esquerda. E a direita e o centro parece que vivia envergonhado, né? Quem tentava representar esse setor era o partido do qual eu fiz parte por muito tempo, o PSDB. O PSDB, quando era chamado de neoliberal, ficava bravo. Eu mesmo me recordo de que a gente considerava isso quase que uma agressão. Uma ofensa. Enquanto que o liberalismo ou a defesa do empreendedorismo é algo meritório, é algo que tem as suas virtudes. Não quer dizer que você, para ser de direita ou ser liberal, tem que ignorar as questões sociais. Eu sou um deputado federal comprometido com as questões sociais. Eu sou um deputado federal que tenho repugnância por qualquer preconceito. Eu tenho compromisso com as minorias também, com os indígenas, com o sofrimento dos negros, para os quais o país tem uma dívida histórica que precisa permanente ser objeto de uma reflexão e de uma autocrítica para combatermos qualquer forma de preconceito, com a capacidade de compreender o direito de opção sexual de cada ser humano e tratá-lo como ser humano e não pela sua opção de natureza sexual. Agora, isso me impede de ser de direita ou de ter uma postura
mais conservadora com relação à família, com relação ao direito de propriedade? Claro que não. O que faltava no Brasil era alguém que liderasse isso. O Bolsonaro assumiu esse papel e acabou se transformando numa grande referência. E acho que ele deixou uma contribuição ao Brasil. O Brasil passou a ter uma direita que não tem vergonha de se dizer da direita, ou de se dizer liberal, ou de se dizer defensor do empreendedorismo, do direito de propriedade, da família, do patriotismo. São princípios que a gente sempre defendeu, mas achava assim, ó, não posso falar muitos não, porque senão a turma da esquerda vai achar que eu sou contra os direitos sociais. Claro que não. É perfeitamente possível defender os direitos sociais, defender o meio ambiente e defender o empreendedorismo, o produtor rural, que é quem mais preserva o meio ambiente nesse país. Então, é essa mudança que nós tivemos com essa polarização, e eu acho que o Bolsonaro cumpriu esse papel, não é? No meu entendimento, perdeu a eleição porque faltou habilidade nele para cuidar da imagem dele e a imagem do governo, isso aí faltou do mesmo. próprio presidente. Então, no seu ponto de vista, a nossa democracia ela foi ameaçada, ela é ameaçada não com esse discurso de ridicularizar o adversário, mas com a conduta de coibir um lado em detrimento do outro, agindo dentro dos mesmos princípios, das mesmas maneiras. O que compromete a democracia é a desigualdade. Aí que comprometeu, foi essa desigualdade. A liberdade de expressão... podia ter chamado ele de fascista, mas também podia ter chamado o outro de presidiário. De ex-presidiário, né, que é verdade, mais do que chamar o Bolsonaro de fascista ou de genocida, né? Então foi aí que houve o desequilíbrio. É alguém que determinou a morte de milhares de pessoas, como Hitler determinou, ele determinou, e pela vontade dele, Herodes, etc. Agora, você chamar um presidente porque você discorda da forma com que ele estava se comportando nessa ou naquela situação de genocida, não é? Não, chamar de assassino já é muito grave. Genocida é assassino de uma em série, de uma multidão de milhares. E isso era dito na tribuna da Câmara, nas redes sociais, nos palanques, no programa eleitoral do PT, e para a justiça eleitoral era normal. Agora, o Bolsonaro ou o grupo que era contrário à esquerda não podia dizer que o Lula era um ex-presidiário, não podia dizer que ele foi condenado, e foi mesmo condenado. E eu vou continuar dizendo, e o dia que eu não pudesse subir no tribuna da Câmara, ou mesmo numa entrevista com você, como deputado federal que sou, e dizer o que penso, eu prefiro não ter um mandato de deputado federal. Aí eu vou ter que lutar para restabelecer a democracia no Brasil. Hoje eu acredito que existe democracia no Brasil. Existem imperfeições, e eu luto contra as imperfeições. A grande imperfeição nesse momento é o ativismo político do Tribunal Superior Eleitoral e do STF. Não é razoável que um ministro, após diplomar o candidato eleito, como ocorreu com Alexandre de Moraes, presidindo o Tribunal Superior, é o juiz da final da Copa do Mundo. O juiz da final da Copa do Mundo. Nós que tivemos Copa do Mundo aí, infelizmente o Brasil ficou de fora. Aí o juiz da final da Copa do Mundo... Num jogo polêmico, num jogo difícil, num jogo com expulsões, aí ao final ele vai para casa do time vitorioso comemorar e levantar a taça com o time vitorioso? Que juiz é esse? O Alexandre de Moraes fez isso com o Brasil, entrega a diplomação para o Lula e vai comemorar junto com o advogado do Lula, com Lula e companhia. Ora, é isso que nos foi informado. E isso é inaceitável. E ele não veio a público esclarecer, dizer que sim ou dizer que não. Então, que juiz imparcial é esse? Que juiz que merece o respeito da população brasileira é esse? Que juiz é esse que, ao ter uma ação de reclamação de uma parte do jogo, que foi, no caso, o PL, ao entrar conforme a lei prevê que tem um prazo. A partir do momento que é proclamado o resultado, está tudo lá na lei, com clareza. O partido A, B ou C tem o direito legal de ir lá e dizer, olha, eu estou contestando, ou estou reclamando, ou estou entrando com esta ação. E cabe ao juiz dizer, aceito ou não aceito.
Ele não se satisfez em dizer não aceito. Ele disse, eu não aceito e agora condeno a você por ter procurado a justiça, por ter reclamado, a pagar uma multa de 22 milhões e ainda condena o presidente do partido a responder criminalmente. Ou seja, nós estamos vivendo um país em que recorrer à justiça é interpretado como uma atitude criminal e recorrer dentro da normalidade. Ele veio com o argumento de litigância de má-fé. Ora, o partido usou uma auditoria contratada como fundamento e ele poderia mandar fazer uma outra auditoria, poderia contestar a auditoria, mas dizer que o partido estava fazendo litigância de má-fé ao reclamar. Então, veja bem, nós vivemos um episódio triste nessas eleições passadas, mas eu entendo que em democracia a gente deve seguir o jogo, devemos continuar agora buscando a unidade em favor do Brasil. E eu não vou me submeter, quando eu digo unidade, não é que eu vou ficar do lado de quem ganhou, de maneira alguma. Eu vou ser fiscal do povo brasileiro, vou exercer meu papel de oposição com dignidade. Agora, todos nós temos que nos unir a favor do Brasil, da preservação da democracia, da preservação da ordem. Nós não podemos achar que nós vamos resolver isso indo para a rua fazer baderna, desrespeitar o direito do outro, estabelecer qualquer tipo de confronto. Não. Para isso, nós teremos o papel do parlamento de fiscalizar, de acompanhar, de fazer oposição legítima e o cidadão de se manifestar e, na hora certa, votar e corrigir os erros nas urnas. Certo. Deputado, uma das questões que foi muito discutida durante a eleição e até quando o Lula voltou, o presidente Lula voltou ao cenário da disputa e começou a aparecer mais, ter mais aparições, ele veio frequentemente abordando o tema de posse e porte de armas. Agora, ele, presidente, muitos estão assim, muitos que têm o CAC, que têm o direito de posse, de porte, que tiveram com os decretos, né, durante o governo Bolsonaro, estão hoje temerosos. Como que será isso? Porque para muita gente parece que agora o Lula é o presidente, vai ter que devolver as armas, não pode mais ter a posse, não pode mais ter o porte, não vai ser mais possível conseguir ter essa documentação. Como que funciona isso dentro do Congresso? Porque tem que passar pelo Congresso tudo isso, não tem? Olha, eu não tenho dúvida de que o governo que está aí chegando tem uma tendência de querer desarmar a população de bem, porque eu nunca vi uma ação do PT organizada para desarmar bandido, para desarmar criminoso. Mas para desarmar as pessoas de bem, a gente sempre vê manifestações vindo da parte da esquerda. Eu não entendo que eles tenham o direito de confiscar a arma que está legalmente adquirida. E a legislação brasileira já é dura, já é das mais rigorosas do mundo para você adquirir uma arma. E eu estou falando com conhecimento de causa não apenas de quem participou da elaboração das leis, mas eu também fiz questão este ano, até pelo fato de que há muita polêmica em torno disso, e eu tenho posição muito clara de que o cidadão de bem tem o direito de se defender e ter uma arma para a sua defesa. É um direito do cidadão de bem numa sociedade livre, então eu procurei também fazer o curso, cumprir todas as exigências da lei, requerer diante da Polícia Federal e tirei o meu certificado de atirador e colecionador, o meu CAC. Eu também tenho o meu CAC. E isso me dá o direito de ter arma para que eu possa me proteger, e especialmente eu que tenho uma propriedade rural onde eu adoro estar com a minha família, é razoável que eu esteja ali com condições de me proteger. Ou se alguém chegar na minha propriedade rural, dá para chamar a polícia e ela estar ali em fração de segundo para me atender? É claro que não. E todo mundo sabe que ali ou você se defende ou você estará refém do bandido, inclusive colocando a sua vida em risco. Então, objetivamente, entendo que o governo que entra, para mudar, ele terá que se submeter à aprovação do Congresso, ele poderá eventualmente revogar algum decreto e, com isso, criar alguma dificuldade burocrática
para a aquisição da arma, com relação à revogação de algum decreto, com relação a prazo de validade de CAC, coisas dessa natureza. Mas alguém que adquiriu legitimamente a sua arma, tendo o certificado, ele é proprietário dela. E isso está consagrado na nossa Constituição no direito de propriedade. O dia que um presidente puder chegar e revogar o direito de propriedade da arma que você adquiriu, com nota fiscal, pagando os impostos, com o certificado e autorização da Polícia Federal, você estará dando a ele também o direito de daqui a pouco requisitar e expropriar a sua casa, o seu carro ou qualquer outro bem material que você possua. A arma nada mais é do que um bem material, não é? E ela deve ser usada com regras que a lei já estabelece. Primeiro, só pode ser adquirida em certas condições por pessoas que atendam a uma série de pré-requisitos. E a partir do momento que a pessoa possui aquela arma legalmente, ela continua obrigada a atender uma série de pré-requisitos. Ela não pode sair por aí exibindo a arma, portando a arma em qualquer lugar. É com responsabilidade. Agora, há pouco tempo, infelizmente, uma colega deputada federal cometeu o absurdo de sacar a arma em público e correr atrás de uma pessoa. É óbvio que isso caracteriza uma infração, no mínimo, para perder a arma, o direito do porte. O direito do porte pode ser revogado, sim, individualmente, se aquela pessoa que tem o porte ou que tem o direito de possuir a arma, que é diferente de porte, né? De ter a arma na sua propriedade, ela pode ser que perca esse direito se ela cometer infrações. Se ela não cometer, eu acho que todos devem ficar tranquilos. O que vai ocorrer é que o governo vai tentar mudar alguma coisa para tornar a legislação mais burocrática. No que depender de mim, na Câmara Federal, as pessoas de bem continuarão tendo direito à arma e bandido, nós temos que jogar duro contra eles. Como, infelizmente, não temos um policial em cada esquina, um policial em cada propriedade rural, um policial para te proteger de cada bandido que está te ameaçando, aquela pessoa que quiser fazer um treinamento, estiver habilitada em condições físicas, emocionais e psíquicas de ter uma arma, ela poderá ter. Certo. Em relação ao Congresso agora, a nova casa, o presidente Lula ganhou a eleição, mas ele perdeu o referente, né, a quantidade de deputados a favor dele, né, do PL é a maior bancada hoje, tanto no Congresso quanto no Senado, e ele vai começar já tendo essa quantidade maior contra. Como que fica para ele, nesse início de governo agora, trabalhar isso? Olha, Júlio, se isso fosse uma matemática, a gente já teria um cenário aí de grande dificuldade para o governo do PT e de uma certa proteção dessa parcela muito grande da sociedade que disse não ao governo do PT. A bem da verdade, muito mais da metade dos brasileiros, né? Porque nós tivemos aí uma polarização, com o PT ganhando com 0,5%, 1% dos eleitores, mas uma parcela grande não votou em branco. Então, se você somar o que votou no Bolsonaro, mais o que não votou e o que votou nulo ou em branco, dá uma parcela bem maior da sociedade que não se manifesta favorável à linha de governo do PT. Na Câmara Federal e no Senado, em princípio também, você enxerga uma maioria se você considerar o momento da disputa eleitoral. Mas o Brasil é um modelo de presidencialismo de coalizão. Isso, no meu entendimento, é uma das deficiências do nosso modelo político. O ideal, para mim, no presidencialismo é que você tenha o parlamentarismo, quando há muitos partidos, como no Brasil. Ou, quando é uma democracia bastante consolidada, como nos Estados Unidos, você tem o presidencialismo, mas você tem uma polarização entre republicanos e democratas, em que, com frequência, um dos dois partidos faz a maioria no Congresso, ou é uma maioria muito equilibrada. E eles não mudam de lado também. Não mudam de lado. Então, ali é uma realidade muito diferente da nossa. Aqui no Brasil, não tem a menor chance de qualquer cidadão
se eleger e o seu partido já ter maioria no Congresso. 0. O Bolsonaro, que foi quem fez a maior bancada, se tivesse sido eleito, ele teria no PL 99 deputados, apenas. Somados com o PP e com o PR, que estavam declaradamente apoiando na coligação nacional, chegaríamos aí a pouco mais de 150, 180 deputados. Então nós ainda seríamos minoria. O que o Bolsonaro teria que fazer? Coalizão. O PT, então, numa situação mais complicada. O PT, não me lembro o número exato, mas fez um número menor do que o PL, somado lá com o PSOL, com o PCdoB, com os partidos que já sempre foram ali agregados ao PT, ele não passa muito de 100 deputados. Mas neste momento, quando você vê a composição de ministérios, União Brasil, PMDB, que já teve candidato, o próprio PSD, né? Estão todos ali já dentro do governo. Então, eu não tenho dúvida, inclusive essa PEC aí da transição, que eu votei contra, porque coloca em risco o futuro da economia brasileira, pode trazer de volta a inflação, mas foi aprovada com uma ampla maioria. Então, esse tipo de problema que o eleitor vai ter que ficar de olho. Porque, muitas das vezes, o deputado que você votou chega e até conversa com você, não, eu sou contra o PT, contra esse governo e tal, mas lá na hora de votar, vota a favor. Tá votando, tá fazendo um acordinho aqui, ali, um cargo aqui, um cargo acolá. É preciso acabar com isso no Brasil. É preciso que haja mais coerência, né, do deputado com o eleitor que o elegeu. Eu acho que o governo Lula, num primeiro momento, nos primeiros meses, terá uma certa facilidade. No momento em que ele tentar ir para aquela linha que o PT já praticou com a Dilma, de um populismo desenfreado, né, de barganha, e aí começa a aparecer os casos de corrupção, aí eu acredito que pode haver uma reação e termos um Congresso mais atuante, mais em sintonia com a população. Deputado, nós estamos caminhando para encerrar daqui a pouco já, e falou aí a respeito do eleitor ficar de olho. E uma das heranças que eu vejo que vai ficar desse mandato do governo Bolsonaro é que as pessoas passaram a se envolver mais com a política. Eu me lembro que 6 anos atrás, 5 anos atrás, ninguém sabia o nome de um ministro do STF, 2. Hoje está sabendo mais os ministros do que os jogadores da seleção brasileira. É verdade. Né? Hoje sabe mais o nome dos ministros. Escala o STF e não escala a seleção. Dentro dessa relação, com essas mudanças que tiveram, muitos brasileiros ainda não entendem o que é também o papel de um deputado. E aí, com a sua vasta experiência já de 6 mandatos, né, 2 como estadual e agora vai para o 4º como federal, explicar assim rapidamente como que é ser um deputado federal no Brasil. Porque muito se fala, eu vejo até às vezes cometer injustiça com os deputados aqui da nossa região, no seu caso também, o Jaiminho, né? Tantos outros aí que já estiveram e que estão ainda, que falam assim, mas é deputado aqui na cidade A, mas não faz nada aqui. Enquanto que, na verdade, por exemplo, eu me lembro que na outra eleição, se eu não me engano, me parece que você foi votado em mais de 130 cidades, 140 cidades. Bem mais. Bem mais do que isso. Então, assim, se você for pensar que... Todas as eleições acabam sendo votadas em mais de 500 cidades. Agora, uma votação mais expressiva em torno de uma 100. Mas onde você teve um voto, você tem responsabilidade de representar. Claro. E às vezes você não vai fazer para aquela cidade, mas você tem que fazer para aquela região. E é assim que é feito toda a distribuição das emendas, das verbas, não é assim? Sem dúvida, a gente tem que olhar a necessidade da população, as necessidades são muitas, e a gente acaba tendo que fazer a escolha de Sofia, a escolha difícil, né? E definir prioridades. Eu tive a alegria de que nessa última eleição houve um reconhecimento, especialmente em Divinópolis, né? Mas em toda a minha área de atuação, e eu aumentei a minha votação, eu ampliei a minha votação de forma muito significativa, inclusive em Divinópolis, porque na outra eleição houve um trabalho muito intenso de tentar desconstruir o meu nome e era aquela coisa do jogo político. Talvez porque as redes sociais estavam se iniciando
E muitas das vezes o cidadão já está atuante, ele participa da rede social, mas não tem muito filtro, não tem muita capacidade de distinguir o que é fake, o que é mentira, o que é mera propaganda do adversário, tentando queimar o nome de um deputado que já está exercendo o mandato, ou que, de fato, é alguma coisa que aquele deputado tenha feito de errado. Hoje, graças a Deus, a gente está aí com 30 anos de dedicação à vida pública, 6 mandatos de deputado agora inteira com esse, os 2 de vereador e prefeito, 0, nenhum processo, nenhum envolvimento, o que não é mais do que minha obrigação, é claro, mas são poucos que têm uma trajetória como essa e que não dá um escorregão. Então a gente procura, primeiro, agir com honestidade. Segundo, trabalhar muito. Ao contrário do que muitos imaginam, que pensam assim, o deputado vai para Brasília terça, quarta e quinta, você vê sessão lá. Fora isso, está à toa. Meu Deus do céu, na segunda-feira, na sexta e às vezes no sábado, chegam a ser os dias que eu mais trabalho. Terça, quarta e quinta é um negócio maluco, é uma maratona. Mas segunda eu atendo de manhã no gabinete em Divinópolis, à tarde no gabinete de Belo Horizonte, pego o avião à noite para Brasília. Terça às 8 horas eu já estou nas comissões na Câmara Federal. Normalmente termino os trabalhos na Câmara por volta de 10 da noite na terça-feira. Agora, durante todo esse período, são várias comissões que você tem que ir discutir na Comissão de Saúde, de Educação, de Infraestrutura, de Meio Ambiente, de Agropecuária, ir aos ministérios, resolver problemas no gabinete. Aí chega no outro dia, começa tudo de novo na quarta-feira, com votações intensas no plenário. Tem as frentes parlamentares, eu sou da Frente Parlamentar Agropecuária, da Frente Parlamentar da Saúde, onde você também senta com setores da sociedade para discutir e receber as demandas. Quando chega quinta-noite, a gente já volta para Minas com a agenda programada na quinta numa cidade, na sexta em outra cidade, com frequência no dia de sábado também, às vezes a família fica sacrificada. Então, eu estou na vida pública por vocação e abracei como missão de vida. Sei que este mandato será mais pesado, porque é um mandato em que eu estarei como oposição, num momento em que o Brasil está muito polarizado, mas eu vejo, por outro lado, uma grande oportunidade para mim, porque eu estou maduro, preparado, não preciso de ficar trocando carguinho com o governo, não estou preocupado com isso, estou preocupado de ver a solução dos grandes problemas nacionais. Então, aquilo que for bom para o Brasil, eu vou estar ao lado, inclusive, do governo para ajudar. Agora, não vou estar lá para poder dar cheque em branco, passar recibo de coisa errada. Então, eu acho que essa independência e a maturidade que eu adquiri vai me dar a possibilidade de fazer um bom trabalho como deputado federal. E parece que está cedo para falar disso, mas, assim, rapidamente, você acha que essa eleição ela vai ter um impacto maior sobre as próximas que nós teremos, municipais? Eu acredito que sim. Eu acho que o PL, que é o partido que eu faço parte hoje, sai fortalecido, terá condições de ajudar a eleger vários prefeitos e vereadores em Minas. Isso pode preparar o PL para estar presente nas eleições de 2026, tanto para o governo de Minas como nas eleições nacionais, porque é óbvio, o PT vai tentar se perpetuar no poder, mas nós teremos o papel de representar uma alternativa de oposição responsável e você não pode esperar 2026 para dizer, Bolsonaro é candidato de novo, ou apareceu um novo líder aqui, quem sabe o Zema, quem sabe o Tarcísio, que foi eleito governador de São Paulo. Você começa a construir isso agora. É aquilo que eu disse aqui há pouco. Eu ganhei 8 eleições na minha vida. A primeira, na verdade, quando eu fui vereador, eu já tinha sido presidente de cooperativa e de sindicato. Foi isso que me elegeu vereador. Depois, o que me fez ganhar a eleição não foi lá na campanha, foi o mandato. É durante o mandato que você se mostra com aptidão, com capacidade para você conquistar ou dar até um passo adiante. Então, o PL, que será a oposição, ele não pode esperar a eleição chegar para ele dizer, tô aqui, venha votar no 22. Não, ele tem que se estruturar agora, buscar trazer lideranças para se filiar, e eu estarei procurando fazer isso não só em Divinópolis, mas em toda Minas Gerais, e estimulando para que isso seja feito no Brasil. O deputado qual o nível de esperança do deputado para os nossos próximos 4 anos agora com um novo governo, que não é o que
O deputado não queria, mas como que está o nível da Olha, esperança? eu não deixo a minha esperança morrer, mas é claro que ela também, pela experiência que tenho, ela vem com uma boa dose de preocupação, Existe de o risco, responsabilidade. existe o risco do Brasil se tornar uma Venezuela? Não, eu não acredito nisso, porque nós estamos aqui para defender o Brasil, né? Nós estamos aqui, já estávamos denunciando isso na campanha. Que vão tentar nos levar para uma linha populista, vão. Agora nós temos que estar muito atento. Olha que a gente já viu aí, quem assumiu aí como ministro da Fazenda, né? Participando de debate, falando em moeda única para a América Latina. Quer dizer, isso aí não é só de uma ingenuidade, de uma infantil. Eu acho isso um crime contra a economia brasileira. É você dizer o seguinte, eu vou acabar com o real. Que, olhe que é talvez uma dos maiores feitos da história econômica, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. O real se estrutura em bases sólidas, em políticas que se fundamentam no equilíbrio fiscal, por isso que eu votei contra a PEC, que estavam dizendo que era do Bolsa Família, porque Bolsa Família ou Auxílio Brasil eu sou a favor, mas eu não sou a favor do endividamento desordenado do governo sair fazendo gastança, porque depois a conta chega para o cidadão, né? Agora, se nós pegarmos e falarmos em moeda única, com a Argentina quebrando, com a Venezuela quebrada, com a maioria dos países da América Latina enveredando para o socialismo e para o populismo, nós vamos quebrar o Brasil. Aí nós temos que estar atento ali no Congresso para não permitir isso. Outra coisa, se a gente liberar que as pessoas podem sair invadindo a propriedade dos outros, nós vamos começar a diminuir o interesse de outros virem investir no Brasil, não é? Se achar que eu discordo do fulano, eu vou lá e invado a propriedade dele ou boto fogo na propriedade dele, isso não serve. Então, nós temos que trabalhar no Congresso Nacional para não permitir que aquele lado socialista que ganhou a eleição, aquela parcela que está em torno do Lula, que quer implantar comunismo no Brasil, não prospere. Não só na agenda de costumes, mas principalmente na agenda econômica também. A agenda econômica é que pode nos transformar numa Venezuela. Certo. Mas a agenda de costume, que chama muita atenção, legalizar aborto, você estabelecer uma série de coisas que ferem uma série de princípios da nossa família, que é tradicionalmente cristã, é preocupante, mas me preocupa muito decisões no campo econômico que possam comprometer o futuro das próximas gerações. Então agora um bate-bola rápido aqui, só para terminar. Com uma palavra, Deus. Tudo. Família. Essencial. Educação. A base do ser humano. A política. A essência da democracia. No seu ponto de vista, quem é o político Domingos Sávio? Um ser humano vocacionado, missionário, literalmente missionário, que abraçou a vocação de servir e colocou isso na sua vida com entusiasmo, com vigor, e tenho procurado fazer o melhor de mim. Isso, portanto, me mantém motivado, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Quando a política às vezes é penosa, às vezes, de ser exercida, né? E você precisa ter persistência. Então, a vocação fala mais alto. Hoje eu não tenho dúvida que eu posso me definir como um missionário para a vida pública. Deputado, muito obrigado pela presença. Eu acredito que foi um brinde te receber aqui para começar o nosso podcast, o episódio 01. É uma honra ter te recebido aqui e ter falado com tanta abrangência, tanto conhecimento de causa sobre temas que agora com o novo governo é importante a população ter ciência, conhecimento disso. Que o povo brasileiro não pode perder esse hábito, que foi salutar, de se envolver, de procurar saber como está acontecendo, às vezes até com informações erradas, né, com as fake news, mas de certa maneira houve um envolvimento, houve uma crescente nessa direção de se inteirar mais dos fatos políticos. E por isso hoje nós estamos tendo muito mais debates. Eu te agradeço pela presença e espero numa outra oportunidade voltar para estar reavaliando o nosso cenário e como nós estamos. E espero que seja com boas notícias, porque eu torço pelo Brasil.
disse, seria oposição responsável, mas jamais oposição ao Brasil. Aquilo que for bom para o Brasil, nós vamos estar lá pronto para dialogar, para ajudar a construir soluções. Né? É isso aí, deputado. Boa Valeu, sorte. Júlio. Estamos juntos. Valeu. Um abraço.